Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos ler o Salmo 91 para iniciar o culto essa noite. Geralmente, em algumas casas você tem a Bíblia, né, aberta lá na página do Salmo 91, toda amarela, como um amuleto. Mas nós vamos ler e meditar um pouquinho, pensar um pouquinho no que se diz no livro de Salmos, no capítulo 91. E aí eu queria que você ficasse de pé comigo, para que nós pudéssemos ler juntos. E diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que se devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, e eu resgatarei, e eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Mas isso a quem? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, aquele que coloca no Senhor a sua confiança, espera somente no Senhor, confia nele, e todas essas coisas que nós lemos aqui nos alcançará. Você pode orar comigo agora? Grande Deus e eterno Pai, Senhor, nós estamos mais uma vez reunidos diante da Tua presença, para oferecer a Ti o nosso culto de adoração, nesse dia 1º de maio de 2024, Senhor. Muito obrigado por estar aqui junto com esses amados, para podermos celebrar a Ti, e celebrar com júbilo, com alegria, porque nós temos feito do Senhor a nossa habitação, o nosso refúgio. É no Senhor que nós temos colocado a nossa confiança, a nossa esperança. Pai, bom seria se nós pudéssemos ser mais eficientes nessa petição, mais eficazes, Senhor, Pai, nessa entrega, Pai, mas nós somos falhos e fracos e dependemos muitíssimo de Ti, e pedimos a Ti que nessa noite ainda o Senhor ajuda a nossa incredulidade, Pai, que o que nós viemos ouvir nessa noite faça com que haja um aumento da nossa fé e a nossa esperança em Ti, Pai. Se estamos aqui é porque a nossa esperança está depositada no Senhor, e estamos certos que o Senhor se faz presente nesse lugar. A Tua palavra nos garante que onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em Teu nome, o Senhor se fará presente. E a nossa esperança, a nossa expectativa é que o Senhor está presente nessa noite, nesse lugar. Pai, que essa noite é uma noite de milagre, é uma noite de cura, é uma noite de libertação, Senhor, porque quando o Senhor estiver, Jesus estiver entre nós, aqui entre os homens, onde o Senhor passou, houve cura, houve milagre, houve libertação, e houve a promessa da salvação. Pai, que é o que há de mais importante para nós, é estarmos salvos em Cristo Jesus nosso Senhor. Pai, mas que
Se há enfermidades no nosso meio nessa noite, que essas vidas possam encontrar a cura. Pai, se há problemas, Senhor, que vem causado insônia em algumas vidas, Pai, que essa noite haja libertação e que haja paz em todos os corações aqui presentes. Pai, venha ser conosco, receba a oferenda dos nossos lábios, receba a nossa adoração, Pai, a Deus, e que nós possamos aprender de Ti, Pai, e estarmos cada vez mais próximos a Ti, e ansiosos e aguardando a Sua vinda, Senhor. Pai, porque essa promessa que nós temos no coração, que o Senhor foi preparar para nós um bom lugar, Senhor, e estamos aqui aguardando o Teu retorno, para levar para si um povo Seu, zeloso, especial e de boas obras. E que esse povo, Senhor, e essas pessoas integrantes desse povo possam ser as pessoas que estão presentes aqui nessa noite, nesse lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos declarar que o nosso Senhor reina sobre toda a terra, reina na nossa vida. Como foi lido nesse salmo, estamos no esconderijo do Altíssimo, estamos na presença do Senhor. Que possamos declarar que Ele reina com todo o nosso coração. Adore ao Senhor nessa noite, aleluia. Senhor, pela Tua presença. Fala conosco agora, Senhor, através da Tua palavra. Alimenta, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo. E te damos graças, Senhor, pela Tua doce presença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Atos diz que eles estavam lá, aproximadamente 120 pessoas, e eles oravam unanimemente, orando fervorosamente, porque Jesus tinha juntado algumas pessoas e eles viram ele ser elevado. Ele disse: olha, ficar em Jerusalém, até que lá do alto sejas revestido de poder. E eles oravam, buscavam instantaneamente, incessantemente, buscavam a presença do Senhor, e na expectativa que o Senhor viesse por aqueles dias. Mas de repente, com as portas todas fechadas, um som de um vento veemente e impetuoso entrou naquele lugar, e a palavra diz que foram vistas línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. E é o que nós precisamos hoje, sermos cheios, revestidos do Espírito Santo, porque nessa nossa vida diária, tanto tempo já se passou e aguardamos a volta de Cristo, e de repente pode surgir espaços, lacunas, brechas, e essas brechas, essas lacunas, essas expectativas precisam ser cheias do Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor, assim como nessa canção que cantamos nessa noite, nesse lugar, que seja como aquele dia de Pentecoste para cada um de nós, e que nós possamos sair daqui cheios, muito mais cheios do que nós entramos, Pai. Deus,
porque nós devíamos vir aqui trazer algo para o Senhor, oferecer algo para o Senhor. Mas a opressão que passamos nesse mundo é tamanha, é tanta, e nós estamos tão sedentos como aquele servo que disse há dias atrás: Senhor, que nós necessitamos que seja derramado da tua unção, do teu poder sobre as nossas vidas nessa noite. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, porque somos fraquinhos, somos dependentes de Ti, e precisamos, Senhor, ser revestidos do Teu poder, porque a Tua palavra diz que os dias maus vêm, e para os muitos, Senhor, de nós os dias de mal já é. Sendo assim, encha-nos com o Seu Santo Espírito, Senhor, e que possamos nos levantar ainda valentes, fortes, detemidos e trabalhadores. Sim, trabalhadores da Tua seara, Senhor. Deus, porque Tu disse lá no livro de Mateus, no capítulo 9, no versículo 37, onde o Senhor passava, Senhor, por uma cidade e via as pessoas sedentas, o Senhor disse: olha, a cefeira é grande, mas são poucos trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores. E eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, e sejamos trabalhadores vigorosos na sua seara, sejamos exemplos, Senhor. Mas eu peço a Ti, ajuda-nos, Senhor, e alimenta-nos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer graças a Deus? Pode aplaudir o Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Se você trouxe aquela oferta de amor, agora é o momento, você pode trazer, depositar aqui, né? Hoje nós não estamos com o pastor Anísio, ele está com o presbítero Nilson em São Paulo, né? na convenção das igrejas do Brasil para Cristo. E eu estava lembrando, né? Hoje é dia do trabalho, dia do trabalho não, dia do trabalhador, né? E diz Mateus nessa passagem que tem que orar para o Senhor enviar trabalhadores. E hoje, no dia 1º de maio, lá na convenção, na Pompeia, acontece como é que fala lá? São várias pessoas ordenadas, né? Pastores e presbíteros, hoje à tarde, né? E o nosso pastor está lá, junto com o presbítero Nilson. Amém? E agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor com o nosso irmão Diácono Josué. E você pode recebê-lo com um aplauso para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Fazer uma oração. Eu gostaria que os irmãos orassem comigo, orasse por mim e orasse para que o Espírito Santo venha trazer um bom alimento para a gente aqui hoje, tá bem? Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, para Te reverenciar, para ouvir a Tua voz, para entender, Senhor, o Teu coração, para saber, Senhor, o que o Senhor tem para nos dizer nessa noite, ó Pai. Os louvores já disseram um pouco, já revelaram, Senhor Jesus, a Tua intenção, o Teu amor, ó Pai. E aqui agora, Senhor, que se faça presente o Teu Espírito, ó Pai, que a gente possa ouvir diretamente de Ti a Tua palavra, inclusive eu mesmo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é difícil, como todos que vêm aqui, pelo menos de vez em quando, assim, é sempre difícil trazer uma palavra, principalmente, né, como a gente sabe que essa palavra, ela deve vir do próprio Deus. Então, é sempre complicado. Mas vamos lá. Esses dias, fazendo uma viagem com a minha esposa, no meio do caminho, eu estava ouvindo um louvor, Theo Rúbia, 1 milhão de anos. Nunca tinha ouvido esse louvor, eu confesso que nunca tinha ouvido. No pendrive, tocando vários louvores, e ali começou a tocar Theo Rúbia dizendo que daqui 1 milhão de anos ele ainda vai estar queimando de amor, apaixonado.
um amor que dura 1 milhão de anos. E naquele momento eu fiquei meditando assim, meu Deus, como que um homem que vive no máximo 100, 100 e poucos anos, tem a audácia de falar que vai amar alguém, mesmo que seja Deus, daqui 1 milhão de anos ainda ele vai estar amando, né? Eu creio que nós, como seres humanos, assim, sem o Espírito de Deus, o homem comum, ele não tem muita capacidade para amar verdadeiramente. Isso daí, por mais que a gente ame com toda a nossa capacidade, sempre vai ficar aquém do verdadeiro amor, de um amor realmente. E aquilo que mais se aproxima disso, que a própria Bíblia coloca, seria o amor de uma mãe, um amor de um pai, um amor que você tem por alguém, um ente querido. E baseado nisso, eu queria ler um texto aqui que diz: o amor de verdade é uma relação de cumplicidade e companheirismo. O verdadeiro amor é uma relação sem medos, na qual se tem certeza que quem está ao seu lado vê você como uma prioridade. Quando você gosta, você não sofre. É uma coisa fácil de ignorar. Se a pessoa se vai, você não sofre. Já o amor é algo diferente. No amor você sofre pela ausência do amado. Eu li esse texto aqui e eu sempre buscava entender o choro de Jesus, as lágrimas, as gotas de sangue, o suor, né? E depois já de muito tempo, adulto, até pouco tempo, que eu ouvi o entendimento que diz que ele não estava sofrendo, angustiado por aquilo que ele ia passar. Falei, não era. Ele estava angustiado e sofreu ali antes, né, no Getsemane. Ele sofreu porque ia estar longe do Pai. O Pai iria o abandonar. Como que você pode imaginar um sofrimento tão grande a ponto de você chorando e suando gotas de sangue? Eu imagino que ninguém aqui tenha passado por esse sofrimento de apartamento, de alguém tão querido, ou alguma decepção que a pessoa foi embora, algum momento que você teve esse sofrimento. Por isso que eu digo que o amor verdadeiro é a própria vida. Às vezes alguém pode olhar para o outro e dizer assim, você é minha vida. E muitas vezes é mesmo, porque, como o pastor diz sempre, e aí, na graça? O pastor sempre diz assim para a gente, e aí, está na graça? Aí você entende, eu respondo para ele, pastor, sem a graça a gente fica muito sem graça. Então, essa ideia de você amar 1 milhão de anos é pouca coisa. Por mais que pareça muito, é pouca coisa. Eu estava pesquisando, a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, ela tem de ponta a ponta uma distância de 120 e poucos mil anos para você cruzar a velocidade da luz. A velocidade da luz, que não é pouca. E considerando todo o diâmetro da nossa galáxia, precisaria, contando com toda uma parte periférica dela, precisaria de 2,5 milhões de anos a velocidade da luz para você cruzar. Falei, tá bom, a nossa galáxia, 2,5 milhões de anos para você cruzar a velocidade da luz. Quantas galáxias é conhecida? 2 trilhões. 2 trilhões de galáxias. Não cabe no nosso entendimento. Não cabe no nosso entendimento uma medida dessa.
as grandezas que Deus criou, que nós podemos observar, é coisa de maluco. Agora, alguém dizer que vai amar 1 milhão de anos, será que a gente ama ou a gente gosta? Porque na minha meditação, foi assim, perguntei para minha esposa: amor, será que a gente ama a Deus ou a gente gosta de Deus? Porque amar a Deus, comparável com o amor de um filho, eu vejo que o filho atrasa, você liga, você busca. O filho não veio, você pega o carro e vai atrás. Eu já vi mãe fazer isso. Vai atrás, busca. Seja o filho, seja o marido, seja a esposa, seja a criança, seja quem você amar, que está no fundo do seu coração. Fala para mim. Quando você se sente ausente da pessoa, ou você, alguma coisa fugiu da normalidade, você fica louco. Você se perturba e isso daí dá indício de que a pessoa ama de verdade. Agora, será que quando a gente gosta de alguém, a gente faz tudo isso? Será que quando a gente gosta de alguém, a gente liga atrás se a pessoa não vem? Se a pessoa atrasou? Será que a gente se perturba? Então, irmãos, será que a gente ama a Deus ou gosta de Deus? Será que a gente consegue passar o dia inteiro, se Deus não chegar na gente e tocar nosso coração, será que a gente vai atrás? Será que a gente fica perturbado se você não buscar Ele em oração, não abrir a Bíblia, não meditar, não compartilhar algum momento do seu dia assim? Será que isso daí te perturba? E essa resposta, irmãos, está na pergunta: nós amamos a Deus ou gostamos de Deus? Será que aquele sofrimento de Jesus, que por algumas horas ia estar apartado do Pai, será que um dia a gente vai chegar perto disso? Eu gostaria de chamar a igreja para a gente abrir João 21, 17. João 21, 17. Aqui diz a palavra que após o almoço, vamos dizer assim, após a ceia, Jesus chamou Pedro e perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Uma pergunta simples, né? Será que se Jesus perguntasse para nós: Josué, tu me amas? A resposta seria automática. Seria automática. E aqui no versículo 17 de João 21, ele pergunta pela terceira vez a Pedro. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E Pedro lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Jesus, nas três respostas de Pedro, Jesus respondeu a mesma coisa. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E depois que Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, o que está acontecendo?
E a resposta de Jesus sempre foi assim, a orientação: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. A gente muitas vezes fica se perguntando, precisa 3 vezes? Agora, a orientação de Jesus de apacentar as ovelhas, irmãos, isso daí é uma coisa para nós mesmo. Hoje a pergunta nossa aqui é: você ama a Deus? E a resposta de Jesus para essa pergunta é: apacenta as minhas ovelhas. Essas ovelhas pode estar dentro da sua casa, pode estar do seu lado, pode ser seu esposo, sua esposa, pode ser seus filhos, pode ser um amigo, pode ser as crianças da igreja, pode ser aquela pessoa que você olha para ela e fala: não, essa não é ovelha. Impossível essa pessoa ser a ovelha. Mas se Deus colocou ela no teu caminho e você tem recebido esse chamado de Deus para apacentar, não tem outra alternativa. E apacentar, irmãos, é dar de comer, dar de beber, é levar para lugar seguro, é cuidar realmente. A gente, entendendo isso tudo, a gente sabe que a palavra de Deus é o pão da vida, e esse pão da vida, ele vem de forma verbal ou no teu comportamento, às vezes num silêncio teu, às vezes numa atitude de humildade que remete ao entendimento de Cristo, como o cordeiro mudo indo para o matadouro. Quem que se diz cristão poderia aceitar uma ofensa de forma como um cordeiro mudo? Como diz: hoje eu fui para a cruz. Foi para a cruz mudo ou foi esbravejando? Ou foi revidando? Então, essa resposta de Jesus é uma resposta que chama a gente, da mesma forma que quando o pastor coloca uma incumbência: você vai pregar na quarta-feira. Aí você se prepara. Agora, aceitar Jesus, e Jesus olhar para você e primeiramente, como um noivo busca uma noiva, ele diz para a noiva: seja homem ou mulher, você me ama? Gente, que resposta que uma pretendente à noiva, igreja de Jesus, poderia dar? E parece que uma coisa, parece não, a pergunta leva a uma resposta, a resposta leva a um compromisso. E vai uma coisa como uma cadeia se encaixando na outra. Não tem como a gente responder te amo e não agir de acordo com a expectativa do noivo. Como uma noiva aceita um matrimônio, diz sim para o noivo, mas não tem um coração voltado para o noivo. É muito ambíguo uma resposta assim, quando o coração tem dúvida. Que a sua palavra seja sim, e o seu coração também diga sim. E mesmo que tenha que haver sacrifício, e sacrifício aqui não está de uma forma pejorativa. Quando você fala sacrifício ao Senhor, você tem que se alegrar. Porque não é um sacrifício como o mundo vê. Porque os apóstolos, em suas mortes, sabendo o propósito pelo qual estavam morrendo, estavam alegres. Estavam se sentindo assim, honrados. Tão honrado a ponto de Pedro dizer assim: não me mate
como o meu mestre morreu, não. Me mate ponta cabeça. Quer dizer, além de morrer, o cabra ainda exige que piore a situação. Isso daí, você está num relacionamento e você fica o tempo todo: eu te amo. Você olha para tua esposa e diz: amor, eu te amo. Ela fala assim: eu sei, Juninho, eu sei que você me ama. A Kátia olha para ele e fica: é bom, irmão, é até bom quando a gente tem um relacionamento verdadeiro de amor, que a outra pessoa diga eu te amo. Porém, sinceramente, é desnecessário quando você já conhece o amor da pessoa. Certos relacionamentos é quase desnecessário que com a boca você diga eu te amo todos os dias, todo o tempo. Acaba gerando uma dúvida. Porque quando o amor é verdadeiro, a pessoa tem um pingo de dúvida. As atitudes da pessoa falam isso toda hora. Todo o momento você entende que aquilo que a pessoa é porque ela te ama. Esse tipo de sacrifício que eu estava falando, você primeiramente tem que entender que sacrifício aos olhos de Deus é louvor. Pastor Anísio, na sexta-feira passada, na mensagem que ele colocou, que geralmente ele pede para fazer um vídeo, ele colocou uma palavra ali de consolo, de vida, vamos dizer assim, um bálsamo espiritual para tudo aquilo que a gente enfrenta hoje em dia, de dor, de doença, de sacrifício. Porque ali ele colocou assim que o sacrifício que é feito com consciência de propósito é um sacrifício assim, chega para Deus com um aroma suave, aquela coisa gostosa. E a gente tem que aprender, porque a vida, como Jesus disse, teremos aflições. E isso daí é todo dia, em pequeno grau e até o mais alto dos níveis de sofrimento. A gente apenas tem que entender o nosso propósito, como que a gente entrega para Deus a nossa vida. Que aqui, como o apóstolo Paulo coloca, louvor, sacrifício vivo. De todas as formas você fazer, tudo que você faz, seja como já aconteceu comigo, você vai chupar um sorvete, você vai fazer uma coisa gostosa, chama a presença de Deus e fala: olha, Senhor, se for alguma coisa mais complicada, Senhor, te entrego isso também. Tem um aspecto do amor para com Deus que me levou a buscar o entendimento da vida de Jó. Jó, até aos olhos de Deus, Jó era perfeito. Jó foi motivo até de elogio. E a gente vê que ali naquele momento Deus estava elogiando Jó, e foi proposto pelo Satanás que Jó não amaria a Deus se fosse lhe retirado as ofertas que Deus dava. Nosso carro, nossa paz, a nossa saúde, a alegria dos nossos filhos, tudo aquilo que nos faz felizes, completos. O inimigo colocou ali para Deus que nós amávamos a Deus. Ele ama a Deus, Ele te ama por causa disso. Porque a gente entende que todo amor que tem um porquê não é bem amor.
você ama e você consegue explicar por que você ama, você fica assim, e se não tivesse isso então, hein? Então, o que o nosso Deus fez? Ele falou assim, olha, talvez de forma didática para nós hoje olhar para essa história de Jó, ele falou, permito. E depois de tudo que vocês já sabem que aconteceu com Jó, ele disse, eu conhecia a Deus, mas de ouvir falar. Mas hoje, depois de todo esse sofrimento, hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu amo a Deus de conhecê-lo face a face. Então, irmãos, talvez nós podemos dizer que a gente, na nossa fase, possamos estar como Jó, naquela primeira fase. Hoje, quando Jesus pergunta, tu me amas? A gente diz, sim, te amo. Mas a gente sabe que o inimigo, ele anda ao derredor e ele sempre quer, como eu imaginei até que ele, como ele foi criado para atestar a qualidade do louvor, foi para isso que ele foi criado. Ele foi criado para... Ele tem um propósito, não tem? Será que Deus cria as coisas sem propósito? Eu acho que até o diabo não tenho dúvida. Ele foi criado com um propósito: testar o louvor, testar o amor. Quando o ouro é provado, quando o ouro é testado para ver se ele tem realmente pureza. E às vezes a gente, nesse nosso amor tal, eu amo, às vezes é permitido esse profissional, excelente profissional, vir testar alguma coisa que seja digna de pureza dentro de nós. Seja o louvor, esse amor, essa adoração. E a gente muitas vezes pensa, será que eu vou ser testado? Eu já fui testado, será que o meu amor é real ou não é? É uma pergunta para a gente meditar, que não venho fazer pregação, que eu não sou pregador, mas uma meditação sobre o que é que nós temos para Deus. Será que nós já fomos testados, esse amor? Será que um dia será testado? Porque isso faz sentido, porque a gente vive esperando um momento da volta de Cristo, e muitas coisas nos fins dos dias diz sobre provação, sobre tribulação, sobre que a igreja vai ser mais perseguida, sobre que as coisas vão ficar mais apertadas, o caminho vai ficar mais estreito. E essa pergunta de hoje, se faz sentido para a gente. Será que nós amamos a Deus ou nós gostamos? Será que nós temos disposição a sofrer? Nós já entendemos qual é o nosso chamado. E se nós amamos, nós estamos apacentando, cuidando das pessoas ao nosso redor, das ovelhas, ou nós precisamos ainda realmente meditar sobre isso, buscar nos capacitar em Deus, buscar a presença do Espírito Santo, como já foi colocado aqui, porque às vezes a gente pode estar acomodado no entendimento que ainda não foi verdadeiramente esclarecido dentro de nós, como muitos por aí são chamados a ser crentes com promessas assim bem convidativas, né? Então, nosso amor é verdadeiro? Então, irmãos, basicamente a palavra de hoje vem trazer essa reflexão. E no final da minha meditação, dizer para vocês que não fomos chamados para ser felizes. É meio complicado dizer isso, mas se você pensa que aceitar Jesus é o
meio de você ser feliz nessa vida, você está muito aquém daquilo que Deus quer para você. Porque aquilo que nos faz feliz, muitas vezes é aquilo que entristece a Deus. Então, além de responder para você mesmo, se você ama ou você gosta de Deus, que se você ama, não tem problema. Você vai encarar todas as adversidades, vai ser fiel até o fim e vai ser salvo, como diz a palavra. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Para quem ama a Deus e se conhece a Deus, continue buscando mais esse conhecimento. Agora, se você parou e falou assim, realmente, eu me enquadro em quem gosta de Deus, que não tem buscado, não tem sofrido, não tem sentido falta. Então, para mim, para você que se enquadra nesse tipo de resposta, começa meditando nisso, buscar mais dentro de você mesmo, alguma coisa mais do Espírito, porque o que vai fazer você chegar a amar a Deus é buscar mais a Deus, é conhecer mais a Deus. É como diz no texto, procurar um relacionamento de maior intimidade, um relacionamento de maior cumplicidade. E quando se diz cumplicidade, muitas vezes é você falar, não vou fazer esse empréstimo não vou gastar. Muitas vezes, irmãos, a gente não deixa o nosso noivo participar da nossa vida, porque você fechou todas as brechas do milagre, até você um dia ser provado e verdadeiramente precisar do milagre, onde os seus recursos, onde os seus créditos, onde a sua capacidade intelectual não vai mais ser suficiente, e você verdadeiramente ali vai encontrar com Deus. Bem, e quanto a ser feliz, irmãos, não se preocupa com o que eu falei, não. Verdadeiramente não fomos chamados para ser felizes, porque Deus tem muito mais. Aquilo que a gente entende por felicidade está muito abaixo daquilo que Deus tem para nós. E isso é uma mensagem boa, porque se você imagina que a felicidade é o seu casamento, sua casa, seu trabalho, sua saúde, seus filhos, pensa que Deus tem muito mais, e que não é no casamento, não é buscando a Deus por algo, é buscando a Deus por quem Ele é. Porque buscando a Deus, como diz a resposta da palavra de Deus, assim: buscai primeiro o reino de Deus. E o reino de Deus é feito de leis, é feito de louvores, é feito de adoração. O reino de Deus é feito das coisas do alto, como o pastor repete todo o culto. Os pensamentos do alto, coisas boas. Alguém vem com uma notícia ruim para você, não coopere com aquela notícia ruim. Busque sempre alguma coisa do alto. Procure sempre elevar a lamúria, a reclamação, o choro. Procura sempre colocar isso em Deus, nos pés da cruz, como diz o louvor. Vou deixar na cruz, aos pés da cruz, porque lá foram pagas todas as dívidas, foram curadas todas as enfermidades, e foi trazido para nós a salvação e a nossa comunhão com o Pai. Quando vierem trazer más notícias, coloque aos pés da cruz e diz: olha, Ele pode. Bem, melhor que ser feliz é você buscar um lugar em Deus. Amém? Gostaria que a igreja se colocasse de pé, para a gente agradecer esse momento. Senhor Deus, Pai de toda a glória, nós agradecemos, ó Pai, e pedimos, ó Pai, que nos ajude, Senhor,
nos ajude no nosso entendimento, nos ajude no nosso sentimento, Pai. Nos ajude, Senhor, em todas as nossas capacidades, Senhor, a desenvolver, Senhor, no Teu Espírito, Pai. Com a ajuda do Consolador, com a ajuda, Senhor, do nosso Espírito Santo, Pai. A desenvolver as virtudes, Pai. A frutificar, Senhor, aquilo que Te agrada, Senhor. Para a gente poder render o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, ó Pai. Não só na igreja, Senhor, senão, Senhor, ali na prova, ali no dia a dia, ali na nossa casa, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, em todos os momentos difíceis, Senhor, olhar para cima, Senhor. Olhar, como diz o salmista, Senhor, olhar para os montes. De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Quando a gente olha e a gente vê os montes de desafios todos os dias, ó Pai, as palavras, as setas do inimigo que vem contra o nosso entendimento, Senhor, as ameaças desse mundo, Senhor, como que a gente faz, ó Pai? Nós olhamos para Ti, ó Senhor, da onde vem o nosso socorro, da onde vem a nossa vitória. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em o nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, terminada o nosso louvor aqui, gostaria que vocês colocassem uma última oração. Alguém que está sofrendo, alguém que está longe dos caminhos, que você gostaria que recebesse a palavra de Deus, que recebesse a cura. Às vezes é para você mesmo, às vezes é uma porta aberta para alguém, ou para nós mesmos, né? Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, Senhor, nós oramos para os irmãos, ó Pai, que está passando por provações, que eles vençam, Senhor, que eles sejam aprovados, ó Pai querido, que eles sejam, Senhor Jesus, cheios do Teu Espírito, ó Pai, para cheirar suavemente, Senhor, um louvor, ó Pai, com todos os anjos, ó Senhor, que fortalece o nosso caminho, Senhor, com o Teu Espírito, ó Pai, que nos instrui pela caminhada, Senhor. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Não há vida longe de Ti, Senhor. Abençoa as famílias, abençoa, Senhor Jesus, os Seus filhos, ó Pai, que estão aqui, aqueles que não puderam estar aqui na Tua presença, mas aqueles que continuam na Tua presença, onde estão, Senhor, que buscam a Tua santa presença, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, o pastor Anísio, o Nilson, os irmãos que estão, Senhor, nessa viagem no dia de hoje, ó Pai, que eles sejam, Senhor, guardados, que eles sejam, Senhor Jesus, trazidos, Senhor, em segurança, em paz, Senhor. Em nome de Jesus Te agradecemos pela noite de hoje. Amém, ó Pai. Está terminado o culto, irmãos. A paz do Senhor a todos.